misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. A paz do Senhor, igreja. Podem sentar. Louva-se comigo. Nas tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração deseja ouvir tua voz. Nas tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração deseja ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo agora. Senhor, fala comigo nessa hora, porque meu coração deseja ouvir tua voz. Aleluia. Você que tem Bíblia, abra aí em Gênesis, capítulo de número 21, versículo 14 em diante. Gênesis, capítulo 21, versículo 14 em diante. Enquanto você acha aí, quero externar minha gratidão. Deus abençoe o nosso irmão que entendeu o convite. Quero justificar a ausência da minha esposa, que está tendo culto lá no ministério. Não pôde me acompanhar, mas a igreja está intercedendo. E eu creio que Deus nessa noite vai falar comigo e com você. Glória a Deus. Só avisando, não sou aquele pregador que fica falando, irmão, levanta a mão, levanta a mão. Acho que vai ter o Espírito Santo, vai ter liberdade para adorar. E tem muitas igrejas aí que é manipulada por pregador. O irmão fala isso, faz isso. Não. Se você tem o Espírito Santo, você tem liberdade para adorar. Lá em 2 Coríntios 3,17 fala, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então você não é manipulada pelo pregador, mas pelo Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Está escrito assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando a distância de um tiro de ar, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar do céu e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o osso, e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se encher o óleo de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Glória a Deus, aleluia. Eu quero nessa noite pregar, irmão, debaixo do tema. Esse deserto não é para te matar, é sim para te ensinar a depender de Deus. Vou parar de novo. Esse deserto não é para te matar, é sim para te ensinar a depender de Deus. Eu parei com Deus. Essa noite o Senhor falou para pregar sobre deserto, Senhor. E eu falei, fiz uma prova com Deus. Senhor, se é para pregar sobre deserto, o primeiro louvor que as irmãs vão louvar, elas vão falar sobre vale e deserto. E ali, irmão, Deus confirmou a palavra também no louvor das irmãs. Mas antes de nós entrar na palavra, nós temos que falar um pouquinho sobre Abraão. Porque a Bíblia diz que no princípio, a Bíblia Deus chama Abraão. Lá em Gênesis 12, capítulo 12 fala, e o Senhor chamou Abraão dizendo, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas toda a descendência da terra. Ali o Senhor havia feito uma aliança com Abraão. O Senhor falou que ia dar para ele ia ser pai de uma grande nação, e ali o Senhor fez uma promessa. Aí você pergunta, pregador, quantos anos Abraão tinha quando Deus fez a promessa
para ele. Se você ver lá em Gênesis 2, versículo 4, fala que Abraão tinha 75 anos, irmão, quando Deus fez a promessa para ele. Eu não sei quanto tempo tu está esperando a promessa de Deus na sua vida, irmão, mas eu quero dizer para você, irmão, que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é aquele que fez a promessa para mim e para você. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para a tua vida, irmão, mas eu quero dizer para você que a promessa de Deus ainda está de pé na minha e na tua vida. Mas para essa promessa se cumprir, muitas vezes vamos passar por vales, por deserto, vamos passar por momentos de escassez, irmão, mas é necessário passar, porque o dia amargo, ele vem para todos, irmão. Vem para o pastor, vem para o pregador, vem para missionário, todos nós passamos o dia mal. Ah, o pregador está repreendido, eu não quero passar. Então você telefone na Bíblia, porque lá em Efésios 6,13 fala: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Ainda que venha o dia mau, ainda que venha um dia difícil da vida, você, irmão, nós temos que ficar firme na presença do Senhor, porque Ele não prometeu facilidade para mim e para você, irmão. João 16,33 fala: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, a luta está travada, não estou aguentando. 1 Coríntios 10,13 fala: não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que vos dará o escape para que possais suportar. Ou seja, Deus não vai dar uma cruz para você, irmão, que você não aguenta carregar. E não existe negócio de evangelho que não tem cruz. O evangelho tem sim. Porque o Senhor Jesus falou certa vez: se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que levar a nossa cruz, irmão. Paulo diz, irmão: já estou crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus fez com a promessa para Abraão, que ele ia ser pai de uma grande nação, que a nação dele ia ser mais numerosa que as areias do mar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali passou os tempos, foi passando os anos, e nada da promessa se cumprir na vida de Abraão. Eu creio que ele estava ali, que o mundo está hoje, irmão, desanimado, querendo parar, querendo desistir, querendo abandonar o barco. Quem sabe Abraão também estava ali, irmão, dessa maneira. A um certo dia Deus chama novamente Abraão particular, lá em Gênesis 15, fala: Abraão, sai para fora, olha para o céu, conta as estrelas, Abraão, se tu podes contar, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão, ele creu, ele acreditou. Louvado seja o Senhor, porque ele sabia que não era o homem que está falando. O homem fala, a palavra cai por terra, mas a palavra de Deus, irmão, ela não volta vazia. Isaías 55:11 fala: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Se Deus falou que vai fazer, irmão, espere no Senhor. Ah, vai estar demorando. Lá no Salmo 40 fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas nós muitas vezes não queremos esperar, irmão, não queremos passar pelo processo, irmão. E eu digo nessa noite, irmão, aguenta firme o processo, irmão. Esse processo que tu está passando não vai te matar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu ali olhando no outro, falando com Deus. Deus falou comigo: filho, diga para a minha igreja, só vive a promessa aquele que suporta o processo. Eu não sei qual processo que tu está passando, eu não sei qual vale que tu está passando, mas o Espírito Santo falou: só vive a promessa quem suporta o processo. Então aguenta firme. Ah, pastor, não estou aguentando. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 18:32: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa meu caminho. Quem sabe pelas tuas forças tu não estaria aqui,
mas o Espírito Santo nessa noite te trouxe aqui para dizer: filho, eu estou contigo. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Persevera no pouco, continua firme na minha presença. E ali Deus anima Abraão novamente e fala com ele. E ali foi passando os tempos. Ao dia, a Bíblia fala que há um diálogo entre ali Sara e Abraão. Ele falou: já estou velha, eu não posso gerar. Vai lá, coabita com Agar, com a serva. Quem sabe ela pode dar um filho para você. E ali Abraão ouviu a Sara e foi lá, irmão, diz a Bíblia, que ele coabitou ali com Agar e nasceu um filho chamado Ismael. Ou seja, ainda não era o filho da promessa, irmão. O que eu vejo nessa mensagem, irmão? Que ali muitas vezes o ser humano quer ajudar a Deus, irmão. Foi o que aconteceu. Quem sabe falou: a promessa não vai se cumprir, eu vou dar ajudinha para Abraão, eu vou tentar ajudar a Deus. Ele foi lá, coabitou com Agar ali e nasceu um filho chamado Ismael. Deus falou: Abraão, eu vou abençoar porque é semente sua, mas ainda não é a promessa que eu fiz para você, Abraão. Quem sabe, Abraão, tu está precipitado, descansa o teu coração. Aí a Bíblia diz lá em Gênesis 18 que um certo dia Abraão está ali na tenda com Sara. Aí 3 anjos se apresentam para ele e falam: olha, onde está Sara, tua mulher? Ó, ela está na tenda. E ali onde o Senhor fala: daqui um ano o Senhor virá para ti e vai abrir tua madre e tu vai conceber um filho. O Senhor vai visitar você. Aí quem sabe ela olhou para a esterilidade dele e falou: é impossível eu gerar filho. Lá em Gênesis 18, 14 fala: haveria coisa alguma impossível ao Senhor. Quem sabe ela olhando ali para a idade dela, irmão, era impossível gerar. Mas como eu falei, irmão, quando Deus fala na tua palavra, Ele cumpre. Por que, pregador? Número 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que arrependa. Porventura falaria e não confirmaria. Se Ele falou, a palavra dele não cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, passado o ano, Deus visitou ali a Sara e Abraão, e o Senhor deu o filho da promessa. Aí você me pergunta: pregador, quantos anos Abraão tinha quando Deus ali cumpriu a promessa? Gênesis 21, versículo 5 fala que ele, Abraão, da idade de 100 anos, quando nasceu o seu filho chamado Isaac. Ou seja, esperou 25 anos para a promessa se cumprir na vida dele. Eu não sei quanto tempo está esperando, irmão, mas a Bíblia diz o que? Hebreus 10, 36, 37: porque necessidade de paciência, para que depois de feita a vontade de Deus, possa alcançar a promessa, porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará. É só mais um pouquinho, irmão. Continua esperando, continua orando, irmão, porque Deus, Ele vai cumprir a palavra que Ele falou na minha e na tua vida. Para mim estar aqui hoje, irmão, primeiro, é promessa de Deus, é propósito de Deus. Mas alguém orou 13 anos para Deus me tirar da idolatria. O Antônio era padre, vivia ali adorando as imagens de escultura. Mas um dia, Deus me deu uma promessa para meu irmão. Atos 16, 31: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E foram 13 anos orando ali para Deus me alcançar. E hoje eu posso dizer, irmão, Josué 24, 15: eu e a casa servimos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso acontecer, alguém tem que se posicionar, alguém tem que ter atitude, irmão. Não vai adiantar ficar murmurando, não vai adiantar ficar reclamando da situação. Temos que ter atitude. Louvado seja o Senhor. E aí, depois Deus cumprir a promessa da vida de Abraão, diz a Bíblia que um certo dia Abraão foi lá, fez um grande banquete ali, porque Isaac ia ser desmamado. E ali Sara, observadora, viu que estava vindo contenta entre o filho da serva de Agar e entre o filho de Abraão ali. E ela falou: Abraão, o meu filho não vai dar com a tua serva, manda ela embora, despede ela. E ali Abraão ficou triste, porque querendo ou não, era filho dele, era semente dele. E ali Deus falou: Abraão, tudo que Sara falou para você fazer, faça, porque eu vou abençoar. E a Bíblia diz que madrugada ele pegou ali
um canto de água, pegou o pão, deu para cá e deu para o menino. E a Bíblia diz que eles foram errantes para o deserto de Berseba. Eles caminharam, a palavra errante significa sem direção. Quem sabe nessa noite tu entrou aqui dizendo: Senhor, eu estou sem direção, eu não sei o que fazer, eu não sei qual atitude que eu devo tomar. Deus nessa noite, Ele vai dar direção para você, Ele vai mostrar para você qual atitude que você deve tomar. E ali eles foram para o deserto. Aí chegou a hora, irmão, diz a Bíblia ali, que não tinha mais água, não tinha mais pão. Aí veio a hora, irmão, da fraqueza humana. Porque é assim na minha tua vida. Quando nós oramos pedindo algo para Deus, não acontece, irmão. A primeira coisa que vem, irmão, é o desânimo, é a vontade de disparar, é a vontade de desistir. Você não tem mais esperança, irmão, que o quadro será mudado. E a Bíblia fala que Agar ali pegou a criança e pôs debaixo do ar e falou: que eu não veja morrer o menino. Agar não tinha mais esperança. O que ela esperava naquele momento, irmão? Somente a morte. Ela não tinha esperança. Quem sabe tu entrou nessa noite dizendo: Senhor, eu não tenho mais esperança. Mas eu quero dizer para você, irmão, louvado seja o nome do Senhor, acredite, confia, tenha a esperança, irmão. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias 17, versículo 7: bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, cuja esperança está posta no Senhor. Então temos que pôr a nossa confiança no Senhor. Temos que ter esperança sim. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém confia, mas você tem que acreditar. E ali veio o momento de fraqueza para Agar. Ela somente esperava ali a morte, mas ali ela fez três coisas que chamou a atenção de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, irmão, que ela diz: levantou a sua voz e chorou. Primeira coisa que ela fez ali, irmão, ela levantou a sua voz e chorou. Quando fala levantar a voz, irmão, fala de oração, fala de se humilhar. E a Bíblia diz o que? Tiago 4,10: humilhai perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6 fala: humilhai debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então temos, irmão, que nos humilhar perante o Senhor. Temos que levantar nossa voz e falar com Deus, irmão. Porque a Bíblia diz o que? Mateus 21:22: tudo que pedir na oração, crendo, receberei. E ali, irmão, diz a Bíblia que ela levantou a sua voz, irmão, mas não teve resposta, irmão. Ela ficou chorando. Eu não sei quanto tempo está nesse choro, irmão, mas a Bíblia lá em Salmo 30, versículo 5 fala que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem no amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Na Eclesiastes 3 fala, irmão, que é o tempo de chorar e o tempo de sorrir, irmão. Eu não sei qual tempo que você está, mas essa noite, irmão, aguenta firme, porque Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem vitória para a tua casa. Deus tem milagre para a tua família. Mas temos que passar pelo deserto. Eu costumo dizer uma frase que eu tenho comigo: ninguém chega na terra prometida, irmão, sem antes passar pelo deserto. Está entendendo? Ninguém vai conseguir chegar à terra prometida, irmão, sem antes passar pelo deserto. E eu costumo dizer que no deserto nós aprendemos três coisas: quem sou eu, quem é Deus e quem é meu amigo. Está entendendo? No deserto você aprende três coisas: quem sou eu, se eu sou homem de oração, ou vou louvar, vou adorar, se vou murmurar, quem é Deus e quem realmente é meu amigo. Porque na hora da prova no deserto, os amigos somem. Você procura uma pessoa para te ajudar a estender a mão, não tem ninguém, irmão. É Deus e você, você e Deus. É aí que você vai ver quem realmente é teu amigo e quem não é. Então eu digo para você nessa noite, irmão, aguenta firme nesse deserto, irmão. Louvado seja o Senhor. Ainda que você está no deserto, Deus, Ele não desampara. Vou dar um exemplo para você. 1 Reis, capítulo 17, fala que Elias não foi ali, louvado seja o Senhor, para o Monte Horebe. E a Bíblia diz que os corvos vinham, traziam pão e carne para ele ali, irmão, e ele bebia do ribeiro. Eles eram sustentados pelos corvos. Deus cuidou dele. Deus não desamparou ele. O que eu quero dizer para você nessa noite? Ainda que tu esteja na prova, irmão, Deus não vai desamparar você. A Bíblia aqui lá em Salmo 37, versículo 25: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado,
nem a tua descendência mendigar o pão. Por que, pregador? Porque Deus cuida, irmão. Não importa o vale que tu está passando, não importa o deserto que tu está passando, Deus, Ele cuida, irmão. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que Deus cuidou dele. Deuteronômio 29, versículo 5 fala: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se mereceram sobre vós a vossas vestes, nem se mereceu no teu pé o teu sapato, porque Deus é aquele que cuida. Pregador, prova que Deus cuida de mim. Salmo 40, versículo 17 fala: eu sou pobre em estado, mas o Senhor cuida de mim. Ele cuida de você, Ele cuida da igreja dele. Então Ele vai suprir aquilo que você precisa. Mas, irmão, aguenta firme o processo. Não fica murmurando, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Moisés, irmão, ele teve as melhores experiências, irmão. Não foi lá no palácio de Faraó, foi no deserto. E muita vez Deus vai levar você no deserto para nós termos mais experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus só leva para o deserto aquele que Ele quer ter mais intimidade. O Jesus que nós servimos, a Bíblia fala que quando Ele foi batizado, Ele foi para o deserto orar. Ele foi buscar revestimento. E muito também Deus vai permitir você passar por deserto para nós nos humilhar mais, para nós descer mais na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto, irmão, é um momento só de passagem. Tem pessoas que falam: ah, pastor, como é que você está, irmão? Ah, no deserto. Toda vez que encontro o irmão está no deserto. Não, o deserto não é para você morar, não é para você habitar nele. É uma fase, é um momento de transição. O deserto da tua vida ele vai passar, irmão. Não fica falando que você está no deserto, não. Não fica acomodado, não. Mas, Senhor, hoje eu estou, mas amanhã eu creio. O Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me tirar desse vale, o Senhor vai me tirar desse deserto. Então, deserto é um momento de passagem na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é no deserto porque nós vemos muitos milagres. Então, não murmure se tu está passando pelo deserto. E ali Agar levantou a voz, falou com o Senhor e não teve resposta. E outra atitude que ela teve ali, ela chorou. Tem muitas pessoas aqui, por causa da obra do Senhor, tem chorado, tem sido caluniado, tem se levantado contra a tua vida. Mas a Bíblia diz o que? Salmo 126, versículo 3, que faz memória, fala: os que semeiam com lágrima, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, contará com dúvida, sem dúvida com alegria, trazendo consigo o teu seguro. Então nós temos que fazer o quê? A cada dia, chorar aos pés do Senhor. Tem pessoa que fica chorando, contando para o irmão, para a irmã. Ele não vai fazer nada. Se for mulher ou de Deus, vai orar. Mas nós temos que contar para o Senhor. Como diz lá em Mateus 6,6. Entra no teu quarto e fecha a porta. E clama ao teu pai que viu que está oculto. O teu pai que viu que está oculto te recompensará. Então, ainda que você está passando pelo vale, confia, porque Deus vai mudar o quadro. E ali interessante que ela chorou, ela falou com Deus, mas só que Deus ouviu o gemido da criança. Está entendendo? Quem sabe não está orando para alguém, quem sabe você está chorando aos pés do Senhor, pedindo para alguém, irmão. Mas Deus nessa noite, Ele está ouvindo o gemido de alguém na tua casa. Quem sabe tem alguém lá, irmão, que está gemindo, e Deus nessa noite, Ele está se levantando por causa do teu gemido, por causa da tua oração. Pregador, onde você prova para mim que Deus está ouvindo o meu gemido e a minha oração? Salmo capítulo 12, versículo de número 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Ele está levantando ao meu teu favor, porque Ele tem ouvido o teu gemido. Quem sabe tu entrou na igreja nessa noite, não conseguiu orar, não conseguiu falar com Deus, mas ao teu lado é alguém que pode te ajudar. Quem é? O Espírito Santo. Romanos 8, 26 fala: o Espírito Santo ele ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemido inexprimível. Sabe aquela hora que você não consegue orar, não consegue falar com Deus? O Espírito Santo, Ele está ao teu lado, Ele quer te ajudar. E ali diz a Bíblia, depois que ela levantou a voz, que ela chorou,
Deus envia o anjo ali para dar uma resposta para ela. Quem sabe nessa noite tu já orou, tu falou com Deus, tu chorou pelo Senhor, e o Senhor envia nessa noite o anjo da resposta. Qual é a resposta que Deus tem para você nessa noite? Simples, Lucas 1,13. Não tema, porque a tua oração foi ouvida. O Senhor desce nessa noite dizendo para a igreja: filho, não tema, porque a tua oração ela foi ouvida. O Senhor falou para Zacarias, Lucas 1,13, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E o Senhor diz nessa noite: filho, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor. Quem sabe tu falou: Senhor, será que o Senhor vai fazer aquilo que eu estou pedindo, irmão? Deus não vai fazer somente o que você pede, porque lá em Efésios 3,20 fala: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. E ali vem o anjo do Senhor, visita Agar e fala: que tens, Agar? Não tema. O Senhor diz para você nessa noite: filho, a luta está grande, né? O deserto está grande, mas o Senhor diz para você: não temas. Lá em Isaías 41, versículo 10 fala: não temas, que eu sou contigo, não te assombre, que eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, eu te sustento com a testa da minha justiça. Eis que envergonhado e confundido serão todos que estão contra ti, tornar-se nada, e como coisa que é nada os que vierem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te dou pela mão direita contigo. Não temas, que eu te ajudo. Ele vai te ajudar, meu irmão. Esse vale vai passar, esse deserto vai passar. E ali depois o anjo fala: não temas, Senhor. A Bíblia fala ali que ali a Agar, ela estava com um problema. Ela estava diante ali da fonte, de um poço, e não conseguiu enxergar. O que eu entendo isso, irmão? Quando você está na prova, às vezes a bênção está próxima de você, você não consegue enxergar a bênção. Só vê luta, só vê problema, só vê dificuldade. É assim que a Agar estava. Ela estava diante ali da fonte de água e não conseguiu ali ver. E ali a Bíblia fala que abriu Deus os olhos e viu um poço de água. E ali deu água para beber para ela e para o menino. E Deus ali mudou o quadro, porque quando nós estamos na prova, é só Jesus para mudar o quadro. E ali o Senhor deu com providência para Agar. Eu não sei nessa noite qual é a providência que você precisa, mas o Deus provedor, o Jeová Jiré, Ele está aqui nessa noite para mudar a minha e a tua história, para mudar o quadro da minha e da tua vida. E ali Deus deu vitória para Agar, Deus deu vitória ali para Ismael. A palavra Ismael significa aquele que Deus ouve. Aí você começa a entender: nossa, mas ali Agar, ela louvou, falou com Deus, ela levantou a voz, mas Deus escutou o gemido do menino, porque Ismael significa aquele que Deus ouve. Está entendendo, irmão? Deus ouviu o gemido daquela criança, e ali o Senhor mudou o quadro. Então eu digo para você nessa noite, irmão, não desanime, não pare no caminho, continua caminhando, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus Ele vai cumprir com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o deserto, irmão, é um lugar para nós crescer. É no deserto que Deus forja o nosso caráter. E tem pessoas que muitas vezes estão na zona do conforto. Aí Deus leva ela para o deserto para quê? Para orar mais, para buscar, para consagrar mais. É assim que Deus faz, irmão. E aí Deus deu vitória para cá e para Ismael. Porque Deus Ele não desampara. Por mais que seja grande a minha e a tua luta, Deus está comigo, com você nessa batalha. Glória a Deus. Quero pedir para o pastor Evandro colocar aquele louvor abençoado. Peço para a igreja se colocar em pé. Vamos estar orando, que a hora não espera. Eu gosto de ser prudente com os horários. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus vai continuar falando no meu e no teu coração. Ah, pregador, mas não é essa palavra que eu queria ouvir, mas é o que Deus tem para mim e para a tua vida. A palavra de Deus, ela tem endereço. Alguém nessa noite precisa dessa palavra. Eu sou o primeiro. 7 anos desempregado, 7 anos vivendo na dependência dos cuidados de Deus. Então eu digo para você, o pregador tem que pregar aquilo que ele está vivendo. Não adianta eu chegar aqui e pregar uma coisa para satisfazer o ego da igreja. Não, eu tenho que pregar aquilo que eu estou vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque aí, pastor, Deus estava lá. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia.
todos te deixaram, eu estava lá, eu estava lá. Quando o dinheiro acabou e a porta se fechou, quando se ajoelhou, eu estava lá, eu estava lá, mesmo com poucas palavras, você pediu para te ajudar. Enquanto a lágrima rolava, eu estava lá, eu estava lá. Sabe por quê? Sou teu Deus, nunca te deixo sozinho, filho meu. Vou lutar por você, tirar as pedras do caminho. Hoje é o dia da tua vitória, pois a tua história hoje eu vou mudar. Em tu galera, mas filho querido, eu estou contigo, não vou te deixar. Entre teu calado, triste e abatido, vai te ver de pé, cantando e sorrindo. Quem não te olhava vai ter que te ver, pois a tua história todos vão saber. O que você perdeu eu vou restituir, o que te roubaram eu vou devolver. Quem te humilhava eu vou abater. Faço tudo isso só porque amo você. Quando as forças acabaram, você pensou em desistir. Quando todos te deixaram, eu estava lá, eu estava lá. Mesmo com poucas palavras, você pediu pra te ajudar. Enquanto as lágrimas rolavam, eu estava lá, eu estava lá. Mesmo com poucas palavras, você pediu pra te ajudar. Enquanto as lágrimas rolavam, eu estava lá, eu estava lá. Sabe por quê? Sou teu Deus, nunca te deixo sozinho, filho meu. Vou lutar por você, tirar as pedras do caminho. Hoje é o dia da tua vitória, pois a tua história hoje eu vou mudar. Enxuga a lágrima, filho querido, eu estou contigo, não vou te deixar. Entre o calado, triste e abatido, vai te ver de pé, cantando e sorrindo. Quem não te olhava vai ter que te ver, pois a tua história todos vão saber. O que você perdeu eu vou restituir, o que te roubaram
Glória a Deus por estar, por estar. Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra gloriosa, por mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse culto. Pai, receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a tua igreja. Manifesta a tua glória, Senhor. Toma frente, toma direção, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na tua casa, Senhor, exaltando, glorificando e bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nunca esqueçamos de pedir a Deus que Ele lance por terra toda a retaliação do inimigo contra os obreiros desta casa, contra todas as famílias aqui representadas. Amém. Amém? Amém. Amém. Olha, nós vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos dos anjos do Senhor, que ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos juntos vamos dizer: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que nos fortalece. E operando Deus, Quem deixará? mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Amém. Olha do lugar. Abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.